Olá, povo santo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu quero mais uma vez pedir para você, não esquece de colocar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante. Se você não é inscrito no canal, não custa nada, clica lá no local, se inscreva, aperte o sininho das comunicações, que aí ele vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo, e aí você vai estar nos ajudando a semear a palavra. Porque quando você passa pelo canal, assiste o vídeo, mas não faz nenhum comentário, não deixa o seu like, o que acontece? Para a plataforma do YouTube é como se nada tivesse acontecido. Agora, quando você faz isso que eu estou te pedindo, com certeza você vai estar nos ajudando muito, nós vamos estar crescendo e a palavra do Senhor vai estar sendo semeada. Amém? Eu só peço a você, aguarde só mais um pouquinho, nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Muito bem. Obrigado pela tua presença comigo até aqui. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 3. Livro de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler os versos 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Queridos, é uma passagem aqui do livro de Lucas, do evangelista Lucas, parceiro, amigo de Paulo, né? Foi quem escreveu, inclusive, esse livro de Lucas, escreveu também Atos dos Apóstolos. Ele fez aquilo porque ele teve um bom tempo aí caminhando com Paulo. Lucas tem uma curiosidade, ele era médico, e talvez seja por isso que é o único evangelho em que você encontra falando que Jesus, no momento que estava lá no Getsêmani em oração, aquele momento antes da sua crucificação, que ele estava muito angustiado ao ponto do seu suor sair em gotículas de sangue. Ele fala sobre isso, ele não explica por que acontece. Mais tarde eu fui pesquisar e descobri que a ciência tem uma explicação para isso, mas não é o caso nosso, da nossa mensagem nesta tarde, neste dia. Eu queria falar sobre como você está se preparando para a eternidade. Você já parou para pensar isso? Porque nós nos preparamos para muitas coisas. Tudo aquilo que nós queremos executar, que nós queremos conquistar, nós dependemos muitas vezes de uma preparação. Quando a pessoa quer casar, ela tem lá a sua noiva, o seu noivo, aí começa aquela preparação de enxoval, de casa para morar, de já sentando e conversando, assentando os detalhes. Deixa de ser uma preparação. A pessoa quer comprar um carro novo, ela faz uma economia, ela começa a rever os seus orçamentos para poder. Então isso também é uma preparação. Quando você quer comprar uma propriedade, você quer talvez fazer uma faculdade, tudo isso você se prepara para fazer. Agora a minha pergunta é: como você tem se preparado para a eternidade? Nós temos apenas dois caminhos que nós podemos ir. Um deles nos leva ao céu, o outro vai nos levar ao lago de fogo e enxofre. E nenhum dos dois caminhos são determinados por Deus. Você sabia disso? Esses dois caminhos são determinados por nós mesmos.
Nós é quem determinamos para onde nós vamos através da nossa atitude, através das nossas ações. Estas são as duas únicas opções que Cristo nos deu para a eternidade: céu ou inferno. Então, nós não podemos ficar alheio a essa situação. Quando nós somos crianças, não temos compreensão, temos que ser ensinados, mas depois de uma certa época na vida, muitas pessoas, já ainda muito novo, fizeram a opção de não querer saber de nada com Jesus. Acha que é tudo conversa fiada. Outros já foram ensinados, e às vezes até mesmo quem foi ensinado não quer dizer que ele vai se manter no caminho. Mais tarde, por influências, ele pode partir para outro lado. Mas nós estamos aqui justamente para tentar elucidar esse tipo de situação e fazer aqueles que estão ouvindo esta palavra entender que você precisa fazer uma opção. A questão é que você tem que fazer a opção certa, porque se você fizer a opção errada, você vai sofrer as consequências dela. Eu quero dizer para nós aqui que, com relação à escolha, ninguém pode tomar essa decisão por você. Romanos 14:12 afirma que um dia todos nós haveremos de prestar conta a Deus sobre o que fizermos, bom ou ruim. Então nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. Se você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, você mesmo assim um dia vai se apresentar diante dele para dar explicações sobre aquilo que você fez. A palavra de Deus fala, mas eu digo assim, muitas pessoas aí fora no mundo, eles falam ainda até hoje, né? Eu já escutei muitas pessoas dizer isso: todos os caminhos nos levam a Deus. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu achava que isso aí era errado. Eu, na minha condição, ainda aprendendo sobre a palavra, como eu estou ainda, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu achava que a pessoa estava falando errado. Todos os caminhos nos levam a Deus. E mais tarde, pesquisando, lendo a Bíblia, eu descobri que a pessoa que fala isso, ela está certa, não está errada não. Todos os caminhos nos levam a Deus. Apenas um caminho nos leva à vida eterna com Jesus. Apenas um. E esse é o próprio Jesus. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e vivemos na prática das suas leis e obedecemos e caminhamos junto, então nós vamos alcançar a vida eterna com Jesus. Agora, por que a pessoa lá fora fala que todos os caminhos nos levam a Deus e eu tive que concordar depois, mais tarde, com isso? Por quê? Porque a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse do grande juízo que vai haver, que vai ser o julgamento do grande trono branco, e nesse ninguém fica de fora, todos serão julgados. Então não importa se você andou uma vida correta, sem deslizes, ou com pecado naturalmente, porque nós somos pecadores, mas procurando fazer sempre o certo, ou se a pessoa teve uma vida miserável de vida de prostituição, de idolatria, de crime, ela vai chegar a Deus sim, ela vai ser levada diante do Senhor. Então a frase não está errada. Todos os caminhos nos levam a Deus. Apenas um caminho vai nos levar à vida eterna, e este é Jesus. Então nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre essas escolhas. E eu queria que você pudesse fazer a sua escolha entre dois senhores, Cristo ou Satanás. Não podem servir aos dois. Não tem como você servir aos dois. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará e desprezará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui representa as riquezas, representa as vaidades. Então não tem como a gente fazer isso. Não tem como eu servir a dois senhores. Eu tenho que fazer uma escolha, e a escolha é feita nessa vida. Eu não vou fazer essa escolha depois que eu partir daqui. Essa escolha eu já fiz, e você que não fez ainda, faça, mas tem que ser aqui nessa vida. A palavra de Deus nos ensina que até no último minuto, se você pedir perdão dos seus pecados e reconhecer
que você é pecador e precisa de Jesus, as suas misericórdias estarão à sua disposição. Basta você olhar para Jesus na cruz com os dois criminosos à sua volta, um da direita e outro da esquerda. Um blasfema contra ele e o outro simplesmente o defende. De uma forma indireta, ele pede perdão ao Senhor. Quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então há sim solução para tudo, mas tem que ser em vida. Nós não vamos alcançar a nossa salvação depois de morto. Depois que o nosso espírito sair desse corpo físico, acabou. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se depois disso o juízo. Então não tem por onde a pessoa, depois de descer da sepultura, se entender com Jesus e mudar a sua história. Não muda mais nada. Também temos que escolher entre duas vidas: a vida cristã ou a vida pecaminosa. Você escolhe. Você não precisa fazer o que eu estou falando. Você não precisa fazer como eu estou fazendo. Mas você, com o livre-arbítrio que você tem o direito de escolher. Só que as suas escolhas vão te trazer consequências, boas ou ruins. E aí você vai ter que assumir cada uma delas. Entre duas vidas, como eu falei, a vida cristã ou a vida pecaminosa. O livro de Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a figueira figos? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, não tem como viver as duas vidas. Ou você vai viver a vida para Cristo, ou você vai viver a vida para o mundo. Se você viver a vida para Cristo, você vai alcançar a eternidade no céu. Agora, se você viver a vida para o mundo, ela há uma consequência, e essa consequência você já sabe qual é. Também entre dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Por que a Bíblia fala de caminho largo e caminho estreito? Porque quando se trata de caminho largo, a gente entende que é um caminho que você pode ir para qualquer lado que você quiser. Você tem liberdade para ir para onde você quiser dentro daquele caminho. Você anda na direita, na esquerda, no meio, você corre, você volta, você faz o que você quiser. Já o caminho estreito, ele é difícil. Ele é um caminho mais difícil de ser trilhado. Mas, quando a gente olha aqui, Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, você tem a liberdade de escolher. Se você escolher o caminho estreito, que aqui representa o caminho que leva à eternidade com Jesus, é o caminho mais difícil, caminho que tem algumas regras a serem seguidas. O caminho largo, que é aquele caminho que leva à perdição, ele não tem regra nenhuma. A regra é não ter regras. Você pode fazer o que você quiser. Nesta vida, você pode fazer o que você quiser. Você pode assumir o que você quiser. Agora, depois que você partir daqui, aí vem a consequência. Então, preste atenção. Dois caminhos. Um largo, que te dá liberdade de fazer as coisas de qualquer jeito, do jeito que você achar melhor. E o caminho estreito, que te trazem algumas regras a serem seguidas. Você escolhe. O caminho estreito é o caminho que te leva à eternidade com Cristo. O caminho largo, o caminho mundano, é o caminho que te leva a outro lugar que você já sabe onde é. Entre dois destinos, céu e inferno. E como eu falei inicialmente, céu e inferno não são determinados por Deus para mim nem para você. Quem faz essa escolha somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. As nossas ações é que vão realmente nos conduzir a um ou a outro. A nossa escolha, ela abrange três reinos. O reino da vida, este é o reino que serve como camarim para a vida eterna.
é essa que nós estamos vivendo, é onde nós estamos agora. Aqui é onde nós nos preparamos para a eternidade. Agora, temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque aqui é como se fosse lá, quando você olha para o Velho Testamento e você vê o tabernáculo tem o átrio. O átrio é aquele local onde as pessoas vão e ali elas começam a fazer uma preparação para entrarem no santo, no lugar santo. O lugar santo seria comparado para nós hoje como a igreja. Então quem está lá fora, ela está sendo avisada que ela precisa entrar para o lugar santo, que seria no nosso caso a nossa igreja, o tabernáculo, é a igreja. Então aquela pessoa, ela lá fora ela é ensinada. Então é ensinada como? Ela é evangelizada. É ensinada para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela é convidada a entrar para dentro do santo lugar. E quando ela está no santo lugar, o próximo lugar onde ela vai alcançar acesso é o Santo dos Santos. É o lugar santíssimo. É o lugar da presença do Senhor. Isso lá no Velho Testamento era assim. No Novo Testamento não é diferente. Porque hoje nós ganhamos o direito de entrar na presença do Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. Então hoje nós temos o direito de entrar diante de Deus através de Jesus. Então, que a gente possa entender esses reinos. O reino da vida, este é o camarim para a eternidade. Aí tem o reino da morte. Este é um encontro que você vai ter e é melhor estar preparado. Esse é o reino da morte, é quando você passa desta vida. Agora, o reino da eternidade, que é o terceiro que eu falei, seja céu ou inferno, ele será para sempre, ele será eterno, não tem volta, não tem retrocessos. A sua escolha irá determinar o destino da sua alma. Pensa nisso aí. As pessoas muitas vezes iludidas com as vaidades deste mundo, com os manjares deste mundo, elas não querem nem ouvir o que eu estou falando aqui. Mas a pessoa está preocupada somente com esse tempo. E nós temos que nos preocupar com o tempo que virá. Com o tempo que virá após esta história de vida que nós estamos vivendo, após esta vida terrena. O que você vai fazer com Jesus é o que determina o seu lugar na eternidade. Ele não é determinado por riquezas. Não adianta você ser uma pessoa rica, cheia do dinheiro, empresário, milionário, morar em cobertura, andar de carro importado, viajar para todo lugar desse mundo. Isso não vai te levar para a eternidade com Jesus. E muitas vezes a própria palavra diz, que Jesus fala, que o quão difícil é um rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque um rico aqui nessa terra, ele acha que o dinheiro dele compra qualquer coisa. Ele acha que o dinheiro pode comprar aqui na terra, porque a terra vai vender para ele apenas o que ela tem. A terra não tem a eternidade, a terra não tem a salvação. Então, se você pensa assim, dessa forma, comece a pensar diferente. Ele não é determinado por riqueza. Você não pode comprar o seu caminho para o céu. As riquezas são irrelevantes aos pés da cruz e no juízo. Ele também não é determinado pela educação, pelo conhecimento. Muitos sábios do mundo são tolos em assuntos eternos. Muitas vezes o homem muito sábio, muito conhecedor, ele acha que essa questão da eternidade com Jesus é mera bobagem. Recentemente que eu digo alguns anos atrás, faleceu um cara, alguma coisa Walker, o nome dele, Steve Walker, uma coisa assim. Esse cara, ele vivia numa cadeira de roda, ele tinha problemas neurológicos, ele não se movia, ele tinha uma série de problemas, mas era um cara de uma inteligência fora do comum, que todo mundo falava. Porém, ele não acreditava em Deus, ele era ateu, não acreditava em nada. Uma pessoa que viveu nessa terra daquele jeito, viveu para quê? O que ele deixou de legado? O conhecimento dele só serve
por um tempo, que daqui a pouco vai outra pessoa, vai trazer uma coisa mais avançada e o conhecimento dele vai ficar apenas gravado num livro de história para que um dia alguém venha ler. Agora, se ele fosse um homem que usasse a inteligência dele para falar do amor de Cristo, se ele acreditasse naturalmente, quanto esse homem não teria feito, quantas pessoas não teriam se convertido através da vida dele. Mas é isso, sábio, inteligentíssimo, mas não resolvia nada. Quando a gente vê aqui no livro de Isaías 35, no verso 8, diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ou seja, o evangelho é uma coisa simples, só que a pessoa precisa tratar ele com a simplicidade que ele tem. Não adianta querer criar uma coisa aí, sabe, que vai deixar as pessoas confusas. Também ele não é determinado pela religião. Mateus 7, 22, 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eles vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então a questão da religião, a religião, ela é uma coisa que, quando você coloca a religião no meio, a religião ela serve muito para questionar a palavra de Deus. Isso ela quer, porque ela dá margem para isso. Quando você fala do amor de Cristo, você prega o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro, aquilo ali vai trazer conforto ao coração das pessoas. Quando você entra com religiosidade no meio, aquilo ali vai trazer confronto e não conforto. Porque as pessoas começam a questionar: mas por que isso, por que aquilo? Ah, mas o meu pai agia assim, ele foi para o inferno. A minha mãe... Começam os questionamentos. Então, vamos lembrar que religião não vai nos levar a lugar nenhum. Ele também não é determinado pela posição social. Você pode ser um cara famosíssimo. Você pode ser um cara, como é conhecido lá, como foi criada uma frase pelo Romário há muitos anos atrás: eu sou o cara. Você pode achar que você é. Você pode ter gente ao teu lado que acha que você é, mas aquilo não vai te trazer a salvação. A salvação não vem por isso. Você não vai conquistar a vida eterna, o reino de Deus. Você não vai conquistar o reino dos céus por causa de você ser considerado aqui nessa terra como o cara. Então, não tem como. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Ele não é determinado por posição social, ele não é determinado pela riqueza, ele não é determinado por religião. Você pode estar no topo do mundo e passar para sempre a sua eternidade no fundo do inferno. Então, existe apenas um nível no Calvário, não existe mais do que um. Ele não é determinado pela sua beleza física. Vou falar uma coisa para vocês: hoje eu estou fora de peso, careca, a idade chegou, as rugas estão aparecendo, mas eu já fui bonitinho, eu já fui magrinho, tanquinho. Quando a minha esposa me conheceu, nós éramos adolescentes, mas era aquilo que podia se dizer uma gracinha. Só que o tempo passou, as rugas vieram, com a preocupação, com o trabalho, com os desgastes, e isso acaba, filho. Isso acaba, filha. Vai chegar um dia que toda aquela beleza vai ficar numa fotografia apenas, e você vai envelhecer. E isso, a tua beleza que você tinha lá no passado, que te fazia ser cobiçado, cobiçada, onde você passava, pessoas olhavam e diziam: nossa, que beleza, que chuchuzinho, que gatinho, que gatinha. Acabou. E aquilo não vai te dar a tua vida eterna com Cristo. Não adianta, isso não serve para nada. Entendeu? Nossos corpos sarados no passado, hoje estão enrugados, flácidos, perderam a beleza. Então, se você quiser Jesus na tua vida, não importa o corpo que você tinha no passado, não importa o quão bonito ou bonita você era no passado, você precisa aceitar Jesus
como teu Senhor e Salvador. Ele não é determinado também pelos títulos de nobreza que nós temos. Título de nobreza não nos leva a lugar nenhum. Reis e rainhas, sabe, majestades que passaram por esta terra. Lembra do Elvis, o rei do rock? Lembra do Pelé, o rei do futebol? Lembra desse ou daquele rei de um país ou de outro? Todos eles, se não aceitarem Jesus, eles não vão conquistar a vida eterna no céu por causa do seu título de nobreza ou do seu título que foi dado a ele durante a sua vida por algo que ele fazia que era destacado. Então, lembre-se disso. Ele não é determinado por títulos. O único lugar em que o título será lembrado é no inferno. No inferno ele vai ser lembrado. No céu não. No céu não tem. E como conclusão, eternidade existe, mas tem duas opções. E a única pergunta que pode definir o seu destino é: qual a sua decisão quanto a Jesus? Vai segui-lo ou pagar o preço da dívida? Da dúvida, perdão. Você vai seguir a Jesus ou vai pagar o preço da dúvida? Você que sabe. Você não é obrigado a nada. O que eu estou trazendo para você aqui como palavra de Deus, eu estou trazendo para você fazer uma reflexão. Eu não estou de forma nenhuma te obrigando a nada. Ninguém pode obrigar. Nós somos livres. Como cristão, eu sou livre. E como habitante dessa terra, também sou. Pelo menos eu moro num país que ainda é conhecido como um país democrático. Espero que assim continue para os nossos filhos e netos. E nós temos liberdade de escolha. Aqui no Brasil eu posso escolher seguir a Jesus, como eu posso escolher seguir uma seita, como eu posso não querer seguir nada. Ninguém vai me impedir, ninguém vai poder impedir a minha crença. É constituinte, é constitucional isso, está na Constituição. Crenças que você seguir, aquilo que você crê, seus valores espirituais, ninguém pode discutir com você. Mas tem alguém que está acima de tudo isso, que se você não estiver alinhado com Ele, não viver uma vida para Ele, se você não aceitá-lo como Senhor e Salvador, Ele tem uma definição para a sua vida, basta você querer. Se você não tem essa vontade de seguir a Jesus, você tem todo o direito aqui nessa terra de fazer. Só que as consequências do pós, você vai ter que assumir, porque não tem como voltar atrás depois de descer a sepultura. Como eu falei, Hebreus 9:27, ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe opção de retorno, não existe segunda linha, segunda via, é uma só. Nós somos pecadores, reconhecemos a nossa fraqueza e erramos, pedimos perdão ao Senhor. A diferença que existe é o seguinte: nós somos pecadores naturalmente, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Agora, tem aquele que é diferente, ele não é um pecador, ele vive na prática do pecado. É aquele que vive na prostituição, na droga, no crime, no roubo, na corrupção. Esse vive na prática do pecado. Esse tem que aceitar Jesus, mudar o seu caminho e começar a caminhar de forma diferente. Nós temos muitos por aí, principalmente na política, que se dizem cristãos, mas eles não assumem aquilo que eles falam, porque naturalmente eles assumem, eles dizem que são cristãos para manter uma certa aparência, mas lá no coração a gente sabe que não é. Esses são aqueles que um dia pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, mas em teu nome nós evangelizamos, pregamos a tua palavra, falamos para todos que nós éramos cristãos, usávamos a Bíblia na mão, mas nunca praticaram nada daquilo que ele falava. É esse que também o Senhor vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Você tem os teus dois caminhos a seguir. Faça uma escolha. Faça uma escolha agora, nesse momento que você está ouvindo esta mensagem. Repete comigo
esta oração que diz assim: você põe o seu nome, neste momento eu aceito ao meu Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, que eu possa viver o restante de vida que eu tenho para servir ao Senhor. Que eu possa, Senhor, viver longe do pecado, longe das coisas pecaminosas, que eu possa viver longe das coisas desta terra e buscar, a partir daqui, seguir ao Senhor plenamente. E que o Senhor guarde a minha mente e o meu coração, para que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor me guarde, que o Senhor aceite a minha remissão, em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração comigo, procure uma igreja. Com certeza Deus há de falar com você nesse lugar. Ele vai usar um profeta, ele vai usar um servo dele, vai trazer uma mensagem que você vai entender o que ele quer de você. Faça isso. Siga em frente. Não deixe que este mundo te faça se contamine ao ponto de você não conseguir trilhar um caminho novo. Faça isso e com certeza você um dia vai alcançar a vida eterna com Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar com você para encerrar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra. Te agradeço também, Senhor, por cada um daqueles que fizeram a confissão, e que o Senhor possa tocar em cada um, Senhor, fazendo com que eles busquem uma igreja, busquem um pastor, para que eles possam realmente caminhar junto numa comunidade cristã, e que amanhã eles possam ser batizados, que eles possam ser instrumentos para fazer a tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor, através da vida de cada um. E que esta mensagem, Senhor, também possa alcançar o coração de muitos, que ela possa alcançar as fronteiras do nosso país e até mesmo fora dele. Que a tua graça e o teu amor seja manifesto em todo o tempo e tudo seja para a glória do teu nome. Te agradeço, papai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, obrigado pela tua presença até aqui. Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.